Obrigado, Fabiana. Doutor Carlos, por favor, pode iniciar a gravação também. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão do julgamento do CARF, período da tarde, do dia 14 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Chihara Arcanjo Zanin, Nelson Quiche, Letícia Domingos Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Passemos diretamente ao item 11 da pauta. Conselheiro Nelson, recorrente à Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro. Por favor, com a palavra, relator. Presidente, é o processo 18.471.00042/2008, hífen 25. Associação dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro. Presidente, antes de eu entrar aqui no relatório e no voto, eu apenas, para entrarmos no voto, friamente no voto, eu apenas queria dizer o seguinte, que esse processo, ele suscitou, assim, uma análise que eu tive que enfrentar, que você sabe que nós temos um sistema jurídico legislado, né? Civil law. O sistema anglo-saxão é o sistema common law, né? Com base nos precedentes, com base na prudência, e começa a enfrentar o problema de forma aberta, né? Com base na tópica, né? Tércio Sampaio Ferraz é que explica bem isso aí. E no civil law, nós temos o sistema dedutivo, premissa maior, premissa menor, subsunção do fato à norma, mas no civil law, nem sempre essa subsunção do fato à norma, ela é fácil. Se fosse assim, tem a norma e tem o fato, a subsunção está resolvido. Mas não é... Então, todo o processo deveria ser fácil, mas não é fácil porque essa subsunção do fato à norma, ela não é de forma imediata. Ela implica discussões, né? E esse processo aqui, ele deveria ser fácil, né? Pegou o fato, tem uma norma, faz a subsunção e resolve a lide. Mas nem sempre, e no sistema civil law tem essa questão, que a subsunção, ela nem sempre é imediata, ela é imediata, né? Então, vamos lá. Vamos tentar entender os fatos. Trata-se de recurso voluntário em face de 2 acordos, de 2 processos que depois foram juntados por apensação. Né? É o Acórdão 12.32.916, da 9ª turma da DRJ Rio de Janeiro 1, que não conheceu da impugnação. Do Acórdão 12.32.915, da mesma turma, 9ª turma do Rio de Janeiro 1, na mesma data, a sessão, julgou a impugnação improcedente. Nos autos do processo 2009-49 aqui, processo juntado por apensação no presente processo apenas em 19/11/2014. Então, houve um lançamento inicial, original, e depois houve um lançamento complementar. E isso foi feito em processos separados. Por que separados? Se o lançamento é o mesmo. Apenas houve ali uma diferença, né? Então, aí já começa o nosso sistema civil law se perdendo, né? Em minúcias, assim, né? Não se usa a prudência, não se discute os fatos, né? Com base na tópica, com base na... Né? Problemizar a situação para achar uma solução. Aqui não se analisou o problema a fundo, e aí se leva a uma decisão complicada. Então, quanto aos fatos, em 10 de janeiro de 2008, a fiscalização da Receita, no caso da DFI Rio de Janeiro, lá, de fiscalização, né? Lavrou auto-infração do IR-Fonte
dos anos calendário 2003, 2004, 2005, ao imputar a seguinte infração: aplicações financeiras de renda fixa, beneficiário, pessoa jurídica ou consórcio. Aqui é uma pessoa jurídica imune, mas que na época a fiscalização alega que ela não tinha aquele certificado lá de entidade filantrópica. Então, apurou a autoinfração aqui, e os valores, eu transcrevi aqui a autoinfração, essa parte dos fatos geradores aqui, né, dos valores mensais. É a aplicação de rendimentos de renda fixa, né, de aplicações financeiras. E aí fez uma autoinfração de 2.893.000. Aí depois o autoinfração tramitou, teve a apresentação da impugnação, e aí constataram que houve a aplicação errônea da alíquota. A alíquota de aplicações financeiras era sempre 20%. Mas teve um momento que ela mudou para 15% se a aplicação perdurasse por 720 dias, né? E hoje tem uma 15, 17,5, 20, 22,5. Então, é no sentido de buscar que a aplicação fique por longo tempo, se tire esse de valor, né? Deixa de se consumir e passe a poupar, né? Era uma época que foi assim, para debelar a inflação e reduzir o meio circulante. Vamos criar incentivo para que os aplicadores mantenham o recurso aplicado, consequentemente vão pagar menos imposto de renda fixa, né? E na época era essa a ideia. E persiste, né? Então ela vai de 15 até 22,5. Aqui no autoinfração foi aplicado de forma errônea. Aplicou-se 15%, mas, na verdade, no ano calendário 2004 seria 20%. Então, houve um lançamento complementar de 5%. Então, tem um lançamento inicial e tem um lançamento complementar. No lançamento inicial, o contribuinte perdeu o prazo para apresentar a impugnação tempestivamente. Depois dessa perda de prazo, é que constataram que ainda cabia o lançamento complementar. Você vê que coisa? Aí fizeram o lançamento complementar e aí ele impugnou dentro do prazo. Mas ainda deu uma celeuma aí, porque não ficou claro assim quando que a impugnação foi recebida. Mas, na dúvida, foi tempestiva. E a DRJ, então, julgou esses dois processos separadamente. Eles transitaram, como é que se diz na burocracia, os processos andaram separados, mas foram julgados na mesma sessão. Uma parte do lançamento, então, houve a preclusão, né? O cara perdeu o prazo e o outro foi tempestivo. Mas aí a DRJ diz, não, nesse que é tempestivo, eu só vou analisar esse ponto da alíquota aqui. Não vou discutir se você tinha imunidade, se você tinha lá certificado de entidade filantrópica, se está há 100 anos já, desde o Império, lá a empresa, a pessoa jurídica presta serviços relevantes à comunidade, etc. Né? Então, eu só vou ver aqui a alíquota, e a alíquota está na lei. Está na lei e o lançamento está certo. O resto você perdeu de discutir. Né? Então, o contribuinte, na defesa, ele diz, olha, não foi analisado nada do meu processo. O segundo lançamento, ele é o próprio lançamento inicial, apenas com uma diferencinha aí. Né? Então, em tese, teria que voltar ao prazo, retornar ao prazo, para analisar tudo.
né? Então, esse é o relatório. Voto. O recurso é tempestivo. De plano, constato inocorrência de preclusão por existência de matéria de ordem pública. Nulidade dos acórdons recorridos por violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por isso, conheço integralmente do recurso. Veja, esse processo aqui, o 2008-25, foi proferido o acórdão 916, aí o final, né? Quanto à auto-infração de AirFont, anos calendário 2003, 2004, 2005. Lançamento inicial. Nos autos do processo 2009-49, o final, foi proferido o acórdão, na mesma data, o acórdão 915, aí o final. Um é 916, o outro é 915. Quanto ao auto de infração de AirFont do ano calendário 2004, lançamento complementar, né? Que é a diferença da alíquota de 5%, apenas do ano calendário 2004. Mas o período é 2003, 2004, 2005. Então, 2003 e 2005 está certo, o lançamento inicial. E o lançamento inicial estava insuficiente. Então, antes do período decadencial e antes da decisão da DRJ, muito antes, né, foi feito o lançamento complementar. Só do ano calendário 2004 que teve essa diferencinha aí. Ambos os acordos da nona turma da DRJ Rio de Janeiro 1 e da mesma data, da mesma sessão de julgamento, ou seja, 23/8/2010. O lançamento inicial, a impugnação restou não conhecida, por intempestividade. Já no lançamento complementar, a impugnação foi apresentada tempestivamente. Porém, a turma somente conheceu da matéria atinente à matéria complementar, diferente da alíquota, julgando a impugnação improcedente. Ela não entrou em todo o lançamento. Data vênia. Ambos os acordos, no meu voto, são nulos, pois o auto de infração complementar, que implicou agravamento da exação fiscal, devolveu o prazo para a apresentação de uma nova impugnação. Decreto 70.235/72, artigo 15, com redação dada pelo artigo 1º da Lei 8748/93. Ou seja, em acontecendo agravamento da exigência inicial, há devolução do prazo para a impugnação. Nesse sentido, transcrevo a doutrina de Marcus Neder. Página 230. Eu esqueci aqui de citar o livro dele, mas eu depois tenho que colocar ali no final. Então, ele diz, olha, não houve um outro lançamento, não houve um outro, ele apenas complementou o mesmo lançamento. E aí tem que ter uma nova impugnação, a reabertura do prazo para uma nova impugnação. Eu transcrevi aqui o entendimento do Neder, né? Eu acho até interessante, eu vou ler para que haja o que entra no cérebro com mais vagar, com mais meditação, a gente passa a dominar o assunto. O que é muito vago e passa rápido, ele entra por um ouvido e sai para o outro, né? O saneamento do processo fiscal será promovido pela feitura de um auto de infração complementar. Esta peça, sob pena de nulidade, deverá descrever os motivos que fundamentam a alteração do lançamento original, indicando o fato ou circunstância
que ele pretende aditar ou retificar, demonstrando o crédito tributário unificado, de modo a permitir ao contribuinte o pleno conhecimento da alteração. Ressalte-se ainda, para aditar ou retificar o lançamento, a autoridade administrativa deverá respeitar o princípio do contraditório, franqueando a oportunidade de o contribuinte conhecer e rebater o ato revisado de forma a não produzir uma desigualdade das partes. Logo, o agravamento deverá ser aberto o prazo para que uma nova impugnação seja apresentada. Uma nova, não é apresentação de impugnação. É uma nova apresentação de impugnação. Em princípio, o auto de infração complementar e seus anexos são parte integrante do auto de infração original. Eis que não caracteriza uma renovação do lançamento ou um novo lançamento, mas um elemento integrativo e aditivo daquele. Então, não há que se falar em que perdeu o prazo lá no primeiro lançamento. Quando fez o lançamento complementar, abriu o prazo para uma nova impugnação. Uma nova impugnação. Então, ele poderia dizer assim, abriu o prazo para a impugnação deste lançamento complementar. Mas não, é uma nova impugnação. Muito bem. Prosseguindo o voto aqui. Assim, o processamento em separado, em processos diversos, e terem sido julgados pelo mesmo acórdão, ou seja, ambos os lançamentos deveriam estar no mesmo processo. E deveriam ter sido julgados pelo mesmo acórdão. Porém, antes deveria ter ocorrido a juntada dos processos, por anexação ou a pensação, né? Só que a pensação desse outro processo só veio 4 anos depois da apresentação do recurso voluntário aqui. Né? Entretanto, a juntada por apensação somente ocorreu após a apresentação do recurso voluntário, pois o sujeito passivo apresentara razões contra ambos os acórdãos da mesma peça de defesa. Né? Quer dizer, não foi reunir os processos porque eles tratam do mesmo assunto. Foi porque o contribuinte fez a defesa, apresentou o recurso voluntário e diz, olha, é a mesma matéria e eu estou apresentando apenas um recurso. E estou discutindo os dois processos nesse recurso. Ou seja, o recurso foi apresentado em 14 de 12 de 2010 e a juntada por apensação do processo 2049 ao presente processo deu-se apenas em 19 de 11 de 2014. Quase 4 anos depois. O auto de infração complementar e seus anexos são parte integrante do auto de infração original. Eis que não caracteriza uma renovação de lançamento ou um novo lançamento, mas um elemento integrativo e aditivo daquele. No agravamento do lançamento fiscal, deverá ser aberto o prazo para que uma nova impugnação seja apresentada, devolvendo seu prazo de lançamento original. Portanto, em face das vicissitudes do caso concreto, o lançamento complementar devolveu o prazo ao sujeito passivo, restando afastada a alegada preclusão. Por todas essas razões, voto para anular de ofício ambos os acórdãos da primeira instância e devolver os autos do processo à origem para que seja proferido novo acórdão, para que sejam enfrentadas todas as questões suscitadas pelo sujeito passivo atinentes ao lançamento inicial e complementar. É o meu voto. Muito bem, conselheiro. Está aberta a discussão. Doutor Daniel. Presidente, eu parabenizar o Nelson pela análise. Eu já adianto que eu concordo com a questão da nulidade, mas eu trago outro ponto aqui,
né, para a gente avaliar, né, se a gente não poderia superar essa nulidade ou não e já analisar no mérito. Por que eu digo isso? Porque o indeferimento do pedido de renovação aconteceu em 2007, com efeitos a partir da sua publicação. E eu estou falando de fatos geradores de 2003, 2004 e 2005. Então, me parece que no período ele estava abarcado pelo SEBAS, que foi o fundamento do lançamento, foi o fato de não ter SEBAS no período. Então, assim, durante esse período todo de fato gerador, a própria resolução fala, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Então, os efeitos dela são para o futuro. Tá? Lembrando também que o SEBAS tem uma natureza meramente declaratória. Então, ao meu ver, durante o período de fatos geradores aqui, efetivamente, a instituição estava com o seu certificado válido. Mais do que isso, tem uma outra matéria que foi levantada pela recorrente, me parece que tem razoabilidade, que teve a MP 446 de 2008, que acabou caducando, mas tem os efeitos válidos durante o período dela. E o que é que a MP falava no artigo 37? E ela traz isso nos autos. Que os pedidos de renovação protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte de CNAS, porque não foi julgamento definitivo, porque ela recorreu do indeferimento, consideram-se deferidos. E tem também uma manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional nesse sentido também, validando os efeitos da MP durante esse período. Então, me parece que, mesmo passando por cima da questão da validade e dos efeitos desse indeferimento a partir de 2007 apenas, que é o que eu entendo, ainda teria essa questão da MP também, que no mérito me pareceria que também reafirmaria a existência do SEBAS no período. Então, até por questões de utilidade e eficiência, se for possível superar para já julgar no mérito, essa daí seria a minha posição. Doutor Carlos André. Bom, eu, na verdade, tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu entendo que esse outro lançamento, esse segundo que foi feito para constituir o crédito em relação, né, à diferença de alíquota, não devolve o prazo em relação ao primeiro lançamento. Ele devolve o prazo em relação àquilo que ele está modificando, aquilo que ele está constituindo naquele momento. Né? É claro que ele devolve a matéria, em relação a isso, ele devolve a matéria inteira, e não apenas a discussão da diferença de alíquota. Mas são dois lançamentos distintos. Podem imaginar o seguinte: isso poderia ter surgido com um processo, inclusive, original, já tendo sido julgado em primeira instância, eventualmente até em segunda instância. Né? Quer dizer, então, o que ele devolve é para aquilo que está sendo lançado no segundo auto de infração. Né? Aliás, eu diria até que não devolve, porque é o prazo original de impugnação do lançamento, porque não se trata, embora se chame dessa forma, não se trata exatamente de lançamento complementar. O lançamento complementar, ele está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 18 do 70235, né? Que o caput diz, né, a autoridade de primeira instância poderá determinar a realização de diligências, perícias e tal. E lá no parágrafo 3º diz, quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções ou omissões e inexatidões que resultem em agravamento da exigência inicial, que é esse, né, que é o que ordinariamente se chama de agravamento, né, um novo lançamento, inovação, alteração da fundamentação, será lavrada a auto-infração, emitida a notificação, devolvendo seu sujeito passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. Certo? Quer dizer, na verdade, o que você está dizendo aqui, mesmo no caso do agravamento, né, que ocorra durante o processo em decorrência de uma diligência e tal, é que você tem um
prazo de impugnação porque está se fazendo um novo lançamento. Né? Não significa que você está devolvendo o prazo original lá do primeiro. Né? Então, na minha visão, se em relação ao primeiro lançamento houve a preclusão, passaram os 30 dias e o contribuinte apresentou a impugnação intempestiva, ela é intempestiva e não devia ter sido conhecida pela DRJ como não foi. O segundo é que a DRJ não poderia ter dito que é apenas para discutir a diferença de alíquota, porque você, na verdade, está devolvendo a matéria inteira para dizer se o lançamento é ou não devido naquele valor complementar. Né? Aí, em relação à nulidade da segunda decisão, eu estou concordando, mas não em relação à primeira. Me parece que a decisão da DRJ está correta. Doutor Daniel. Só complementando nessa linha do conselheiro Carlos, presidente, de fato, eu entendo que se fosse um complementar, ele poderia ser separado, mas não foi o que aconteceu. Não existe mais primeiro e segundo lançamento. Hoje existe um processo só, eles apensaram, certo? Então, a postura que a própria administração teve a fazer esse apensamento nessa reunião do processo, como se um processo único fosse, tá? Acabou alterando aí o próprio lançamento original, que, ao meu ver, o caminho que o Nelson traz aqui para a questão da ampla defesa é interessante e necessário. Só que, Daniel, assim, apesar dos processos terem sido apensados, nós temos 2 atos administrativos aqui de lançamento, o primeiro e o segundo. Mas a gente só tem um hoje em julgamento, porque agora unificou tudo em um. A gente não está com 2 processos pautados, a gente está com um só. Entendeu? E ele recorreu dos 2. Processo, sim, mas eu tenho 2 atos. Sim, mas tá tudo em um processo apenas. Então hoje a gente só tem um lançamento. Esse que é o ponto. Se tivesse corrido em separado, concordo que esse complementar podia ser feito depois, podia ser feito até 2 anos depois. O processo já podia ter sido julgado, inclusive. Mas não foi o que aconteceu, entendeu? Doutor Carlos. Não, apenas assim, embora isso tenha sido feito até por uma questão de economia processual, né, não altera, né, o ato jurídico que foi feito. Né? A própria norma diz, né, mesmo que você tenha um lançamento complementar, a própria norma processual diz que devolve-se em relação à matéria modificada, e não à matéria original. Né? Quer dizer, então, eu não vejo como, por mais que tenha sido reunido num único processo, que é uma forma mais séria, né, de tramitar, não altera o fato de que são 2 atos administrativos. Esse foi o meu raciocínio. Mais alguém? Essa pensação, ela ocorreu quando, presidente? O relator, você pode me falar? O recurso voluntário é de 2010 e o apensamento foi em 2014. O apensamento só ocorreu porque a administração foi forçada, já que ele apresentou o recurso voluntário único para os 2 processos. Então, o apensamento, Daniel, nesse caso aí, ela foi por força do próprio contribuinte, né? Não foi um apensamento necessário. Mas aí ele apresentou um único recurso para os 2 processos, certo? E a administração está tratando como um processo único. Esse que é o ponto. Doutor Carlos. Depois do doutor Carlos. Mas assim, o apensamento foi feito depois do julgamento em primeira instância, né? Então, me parece difícil você usar esse argumento para dizer que lá atrás, no julgamento de primeira instância, ele não poderia ter feito não conhecido do recurso porque era um processo só, porque não era. Né? Então, eu não posso dizer que aquela decisão que não conheceu da impugnação intempestiva em relação ao lançamento original fosse nula.
com esse argumento de que agora eles estão reunidos. Carlos André, no meu voto, eu deixei claro que o processo estava em curso. Por que 2 processos? Se é a mesma matéria. O processo estava em curso, não havia já um processo extinto e constatou-se uma diferença. O processo está vivo ainda, nem chegou, nós estamos ainda na segunda instância, né, ordinária. Quer dizer, depois da decisão da DRJ e depois do recurso voluntário, 4 anos depois de apresentar o recurso voluntário, a administração viu que o contribuinte apresentou as razões do recurso na mesma peça para os 2 processos. E por que um processo estava lá, né, divorciado? Doutor Camerano. Então, senhor presidente, eu acho, na minha visão, nós não estamos mais diante de 2 processos, que é um processo só. O fato de ter aquele dispositivo no PAF é uma outra situação. Aqui a própria administração, ela reconheceu a necessidade de ajustar o lançamento, de completar o lançamento. A própria, eu vou ler aqui um trecho do despacho aqui no processo. Deixa eu ver aqui. Então, tem uma informação aqui que ambos os lançamentos possuem as mesmas razões de fato e direito. Eles devem estar pensados. A empresa apresentou impugnação ao lançamento complementar. Então, encaminhando para que sejam pensados os processos. Aí, a própria Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal, ela fez a pensação, e citando adequadamente a portaria 666, que será objeto de um único processo administrativo. Assim, tendo em vista que as exigências decorrem dos mesmos elementos de prova, a análise de ambos deve ocorrer em um único processo. Então, senhor presidente, eu entendo que tem que sair apenas um único acordo, como adequadamente colocou o relator, o conselheiro. Tem que sair um único acordo, cancelar as 2 decisões da DRJ e restabelecer o prazo legal de impugnação, porque não há que se falar em processo A e em processo B, é um único processo apenas, entendeu? Então, esta é a minha visão. Acho que a impugnação, ela agora abarca todo o procedimento como um todo. O senhor concorda, então, com o voto do relator, é isso? Sim, senhor. Eu não estou votando ainda, tá? Mas só para filtrar as opiniões divergentes de cada um. Sim. Doutor Daniel. Presidente, tem um outro ponto aqui também para análise, que só tem, que foi, acho que foi juntado pela própria autoridade fiscal, um andamento processual de uma ação judicial proposta pela própria recorrente para reconhecer a imunidade dela. Tá? Que aí a gente não tem dados, não tem cópia dessa inicial para apreciar se a matéria aqui discutida já teria sido levada para o judiciário para fim de aplicação da súmula 1, se for o caso. Aí é um outro ponto apenas para análise. Que eu estou olhando aqui o andamento da ação, a ação ainda não terminou, está ainda em curso, em esfera recursal, tá? E aí só tem pelo objeto, né, pela matéria, que é exatamente conceder o certificado, o SEBAS, conceder o SEBAS. E foi proposta depois, me parece, desse indeferimento, que foi em 2007. Então tem outro ponto também para análise nesse sentido aqui também. E aí seria uma questão de mérito, né? Aí a DRJ vai ter que completar todas as situações aí, ela vai ter que analisar tudo isso aí. Questão de direito. Verdade. Agora sim, eu ainda parto da opinião que daria, inclusive, para a gente superar a nulidade e já julgar o mérito, pela minha convicção, mas lógico que isso só se a turma como um todo der provimento, que só pode acontecer isso se for provido. Porque para mim está muito claro que durante o período dos fatos geradores que estão sendo cobrados aqui, tá, ele estava abarcado pelo certificado, pelos efeitos certificados.
os efeitos desse indeferimento foi a partir de 2007. Mesmo assim, com a medida provisória, esse recurso dele foi convalidado depois. Então, daí seria um ponto de discussão, mas sempre a partir de 2007, não antes de 2007, que foi feito o lançamento retroativo aqui. Então, parece que está muito, para mim está muito claro isso. Que aí seria, lógico que é uma análise que a DRJ não fez, que vai ter que fazer, mas pela questão do próprio RPAF, se a turma entendesse, eu, pessoalmente, eu superaria para já julgar o mérito. Nelson, tem alguma opinião sobre isso? Já que você analisou o processo com todo? Tem. Eu acho assim que nós não podemos suprimir instância, nós temos que dar a oportunidade de administração decidir na primeira instância se as questões de mérito suscitadas pelo contribuinte são procedentes ou não. Nós não podemos aqui suprimir instância agora, né? Tá, doutor Eduardo. Não, só falar que tem um parágrafo no artigo 59 que autoriza essa supressão se for em favor do contribuinte. O 7235 diz expressamente que você pode superar uma nulidade se você for decidir a favor do interessado. Mas uma nulidade de plano, assim, uma nulidade que não implica análise de mérito, né? Daniel, até por conta dessa questão da concomitância, eu acho que ficaria complicado a gente fazer esse julgamento aqui. Eu acho que o voto do relator efetivamente seria o mais apropriado, principalmente por essa questão da concomitância. Bom, a concomitância, na verdade, ela não está legada em lugar nenhum. Não tem isso. Eu vi aqui, mas a DRJ citou ela, né? Podemos passar a votação? Bom, o voto, então, é por declarar a nulidade de ofício dos acordos da DRJ, devolvendo o processo para que seja novamente apreciado pela instância ACOR, tá? Doutor Camerano. Doutor Camerano, seu microfone. Parabenizo o relator pela breve introdução também sobre os regimes da civil. Pô, eu queria que deixasse isso para mim depois, pô, mas tudo bem, já que você adiantou. Desculpe, presidente. Não pude evitar. Tá certo. Aqui, doutor Nelson, no seu último parágrafo aqui do voto, eu iria sugerir, se eu colocasse, claro, evidentemente, se for aprovado, evidente, para que seja proferido um novo acordo, não. Para que seja proferido um único acordo. Um único acordo em que sejam enfrentadas todas as questões suscitadas. Entendeu, doutor Nelson? Em vez de colocar um novo acordo, vá lá que eles entendem que fazem um novo acordo nos dois. Para que seja proferido um único acordo. Ok? Ok. Voto com o relator, presidente. Ótimo, muito bem. Doutor Daniel. Com o relator também, presidente. Doutor Carlos. Bom, eu abro a divergência, então, eu entendo que apenas o segundo acórdão, né, o acórdão relativo que foi pela improcedência da matéria complementar, é que é nulo. O primeiro, na minha visão, está correto. Ok. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Uma observação do Camerano para que seja colocado lá em relação ao único acordo. Tá ok. Doutora Letícia. Parabenizo o relator também e voto com ele. Doutor Eduardo. Eu acompanho também, presidente, o relator e os demais. Também acompanho, então temos por maioria de votos declarar a nulidade de ofício dos acordos número 12.32.915 e 916, proferidos pela 9ª turma da DRJ Rio de Janeiro 1, determinando a devolução dos autos à instância ACOR para que sejam apreciadas as questões suscitadas pelo sujeito passivo, atinentes aos lançamentos inicial e complementar nos termos do voto do relator. Dr. Carlos André abriu divergência para declarar a nulidade apenas do segundo acórdão, ok? Então, declaro encerrado. O acórdão relativo ao lançamento complementar, né, para
Porque até, inclusive, acho que não dá para falar segundo acórdão, porque a numeração está invertida, né, se eu não me engano. Tá. Relativo ao lançamento suplementar. Depois eu acesso a redação aqui. Vencido do conselheiro Carlos, né? Muito bem. Item 12 da pauta, conselheira Luciana. Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Pernambuco. Esse é um recurso voluntário, né, que é posto contra o acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou procedente a impugnação ao auto de infração apresentado pelo recorrente e manteve o crédito tributário constituído. Foi lavrado o auto de infração para exigência de crédito relativo ao imposto de renda retido na fonte, ano calendário 2011, sob a acusação de falta de recolhimento de imposto de renda na fonte sobre trabalho assalariado e falta de recolhimento do imposto retido na fonte sobre trabalho sem vínculo de emprego. A lavratura do auto se deu após ter sido verificado por amostragem o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao imposto de renda retido na fonte, onde foram constatadas irregularidades relativas à falta de recolhimento do ano calendário 2011, né, dada a ausência da respectiva declaração da DIRC dos valores recolhidos através de DARF e os declarados ou não em DCTF conforme telas do Sistema da Receita Federal relativas à pessoa jurídica identificada na OAB de Pernambuco. Isso porque, conforme mencionado pela autoridade fiscal, quando regularmente intimado a apresentar documentação específica, o contribuinte atendeu parcialmente à fiscalização e apresentou cópia do recibo de entrega da DIRC, notificação de lançamento, cópia da DIRC do ano calendário de 2011 e cópias dos regimentos e de suas autorizações, não tendo apresentado as cópias dos recibos de entrega dos pericontos e não apresentou os CTFs ou comprovantes de envio. O crédito tributário apurado a título de imposto de retido na fonte devida foi acrescido de multa de ofício. Conformada, a recorrente apresentou a impugnação ao auto de infração, limitando-se a alegar que efetuou o pagamento devido de todos os impostos cobrados no auto, honrando com o pagamento tanto do devido imposto de renda retido na fonte sobre trabalho assalariado, como quanto ao IR-fonte sobre regimento do trabalho sem vínculo empregatício, e juntou os documentos de folha 79 a 126, tendo requerido cancelamento do débito fiscal lançado no auto. Contudo, o acórdão da RJ julgou improcedente a impugnação em vista que todos os pagamentos apontados na defesa como cumprimento de seus deveres tenham sido realizados após o início do procedimento fiscal, depois de perder o caráter de espontaneidade. Portanto, seria incabível cancelar o lançamento, devendo a autoridade administrativa competente tomar as providências no caso de confirmação de pagamento parcial do crédito. A intimação do acórdão apontou um valor de débito principal de R$ 41.665,33, que restou acompanhado do demonstrativo de débito abaixo. Insatisfeita, interpôs recurso voluntário em 15 de maio de 2013, alegando em síntese que o crédito tributário lançado foi adimplido em 19 de 10 de 2012, enquanto o auto de infração foi lavrado em 14 de 1 de 2013 e que o acórdão não fundamentou porque seria inaplicável ao caso de denúncia espontânea, sendo que esta sequer foi pleiteada. Afirma que todos os débitos foram recolhidos com incidência de multa, sendo maior que o percentual de multa de 20%, sendo maior que o percentual devido, e que esses pagamentos se deram antes da lavratura do auto, pelo causa de extinção da obrigação tributária. Destacou, por isso, a ilegalidade da cobrança da multa dos 75%. Pleiteou de forma subsidiária a anulação do auto de infração, por ter o fiscal supostamente incorrido em irregularidade, omissão e correção, quando lavrou o auto a despeito do pagamento, mesmo que parcial, devendo o lançamento ter se dado, então, sobre o remanescente.
Ainda requereu a revisão dos juros de mora acumulados em detrimento do pagamento parcial, a redução da multa imposta para o patamar de 50%, com a dedução dos 20% já pagos a este título. Requereu, portanto, a reforma do acordo, reconhecendo-se o direito do valor compensado e extinguindo-se o débito fiscal. É o relatório. Passo ao voto. Da retenção do imposto de renda retido na fonte. Os rendimentos do trabalho assalariado ou sobre o trabalho sem vínculo de emprego estão sujeitos à tributação na fonte, competindo à fonte pagadora por expressa disposição legal a retenção e recolhimento do tributo incidente sobre os valores assim pagos ou creditados aos respectivos beneficiários, pessoas físicas. Em verdade, ao contribuinte do imposto, o real beneficiário dos rendimentos pagos ou creditados. No entanto, a fonte pagadora qualifica-se nos termos da lei como responsável pelo correspondente crédito tributário, de forma que cumpra a ela efetuar a retenção e providenciar o respectivo pagamento e recolhimento do tributo retido na paridade de substituto tributário. À sua falta, cabe o lançamento de ofício acompanhado, né, da respectiva multa. Contudo, observa-se nesse caso que a recorrente, ela realmente aduz, né, ter realizado pagamentos, ela junta esses pagamentos, né, ela anexa esses demonstrativos à impugnação, que são os documentos de folha 86 e 126, e a DRJ simplesmente, né, ela ignora esses documentos apresentados pela recorrente no sentido de dizer que eventuais pagamentos devem ser considerados, né, no momento da apuração e da liquidação do cumprimento do acordo. Quando do cumprimento do acordo, até transcrevi aqui o demonstrativo, a autoridade, no momento em que ela vai intimar o contribuinte a respeito do saldo em cobrança, ela faz menção apenas aos valores da infração no número 1, que é o imposto retido na fonte sobre pagamentos do trabalho assalariado, nada mencionando a respeito da infração do item 2. Né? Então, aqui não dá para saber se no momento da liquidação, porque ela não efetuou a cobrança relativa, né, à acusação do item 2. Se isso teria se dado em razão dos pagamentos que ela considerou, né, relativos aos documentos juntados de folha 86 a 126, ou não, ou se esses pagamentos haviam sido analisados ou não, conforme, né, havia determinado o acordo da RJ. Por essa razão, eu entendo, né, essa questão como prejudicial à análise de mérito. Aqui, eu entendi, até por questão de economia processual, né, converter o julgamento em diligência, para que a autoridade possa, né, fiscal possa fazer esses batimentos que já haviam sido determinados pelo acordo de origem, mas que passaram, né, passaram sem análise no momento da intimação do acordo, até porque a intimação se deu em razão de valor parcial relativo apenas à infração número 1. Então, diante de tal contexto, antes de avançar no julgamento do mérito da questão versada nesses autos, e por se tratar de questão indispensável para o longos linde da causa, conforme o artigo 29 do Decreto 7235 de 72, para apreciação dos documentos indicativos da existência de recolhimento de imposto de renda retida na fonte em valor superior ao já apurado pela autuação, voto pela conversão do processo em diligência nos seguintes termos: intimar o recorrente para apresentar documentação contábil e fiscal de que dê suporte às retenções e a comprovação de que elas teriam sido oferecidas na tributação, apurar mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o real valor devido a título de imposto de renda retido na fonte para o ano de 2011 e janeiro de 2012, realizar a comparação entre o valor devido e o montante pago por meio dos DARFs recolhidos deste período, tomando por base os DARFs anexados ao trabalho de auditoria e correlacionados à impugnação. Ao final, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que entender necessários, entregar a cópia do relatório interessado e conceder o prazo de 30 dias para que ela se pronuncie sobre as conclusões, após o que o processo deverá retornar
para julgamento. Então, a princípio, seria esse o voto. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Daniel. Presidente, eu estava olhando aqui o processo, me parece que, pelo menos na minha opinião, não seria caso de diligência. E por quê? O contribuinte não questiona o principal. Ele simplesmente diz que pagou, certo? Então, o que é que está sendo levado à discussão aqui para a gente? É a multa, tá? Só que ele pagou depois de intimado do procedimento fiscal. E aí pagou com a multa de mora de 20%. Aí ele vem questionando apenas a multa. Eu não vejo questionamento quanto ao quanto, certo? E quanto ao dever de recolhimento. Apenas quanto à incidência ou não da multa. Isso aí no recurso está bem claro. E os pagamentos foram feitos, seja antes ou depois, nesse caso, já que, na verdade, ele fez o pagamento depois do início do procedimento fiscal, então me parece que estava claro que o fiscal precisaria fazer o lançamento de ofício, se ele identificasse a infração. Esses pagamentos vão ser apropriados depois, né, na unidade de origem, quando for fazer o pagamento. Então, não me parece que existe necessidade de a gente converter agora, porque o mérito principal não está sendo discutido no final das contas, é só a multa. Então, mas aqui no caso, Daniel, a cobrança ela subsistiu em relação ao todo. Tanto que o contribuinte no recurso ele aduz que não foram considerados os pagamentos por ele feitos. Aí, posteriormente a isso, ele segue em relação à questão da multa, se 20, se 75, se 50, enfim. Mas o pagamento foi posterior, né? Se fosse o caso de se confirmar a multa, né, seria efetivamente, eu entendo pelo menos assim, né? O caso de verificar se o valor do principal efetivamente foi quitado ou não, né, e em que proporção. Porque se a gente disser, não, permanece a multa 75%, mas a multa sobre o quê? Sim, qual seria a base da multa, já que o contribuinte ele aduz, né, pagamento, existência de pagamentos, inclusive com o recolhimento de multa de 20%, que ele pede uma redução, né, desse percentual de 20% que ele recolheu a título de multa no batimento final. Não sei se, assim, seria, até entendo a sua posição, mas eu não sei se seria viável agora a gente já, que seria o caso de confirmar, não, realmente incide a multa de 75%, porque ele recolheu durante, né, o processo de fiscalização, mas sem ter esse suporte do que foi efetivamente que ele recolheu. Se é que, né, os pagamentos que ele fez serviriam para quitar esses débitos objetos de fiscalização aqui. Ele recolheu depois do início do procedimento fiscal, ponto. Certo? Então, o fiscal poderia, o que é que ele alega? Olha, eu paguei antes do auto. Qual é o momento para configurar a espontaneidade? É o auto ou início do procedimento fiscal. Claro que é o início do procedimento fiscal, desde que o procedimento fiscal não esteja vencido. Então, o fiscal deveria ter feito o lançamento. Ponto. Qualquer pagamento que ele venha fazer depois não elide o lançamento. O crédito é devido. Só que esse valor ele vai ter que ser utilizado, né, e deduzido no momento da cobrança. Tá? Então, me parece assim, ele não entra no mérito. Ele fala, eu já paguei, ponto. Se ele já pagou, ele está confessando que deve. Isso ficou claro para mim. O que ele está discutindo apenas é a multa. Tanto ele confessa que deve, o que ele pagou, o principal com multa de mora. Né? Então, me parece que a gente não tem essa discussão do principal, então pouco importa para a gente verificar o que ele pagou ou não pagou, bastaria a ressalva de que a unidade de origem, quanto aos pagamentos realizados, a unidade de origem, no momento de liquidação do julgado, teria que verificar se esses pagamentos se referem a esses fatos para deduzir, para não cobrar em duplicidade, entendeu? Mas me parece que no mérito não tem o que a gente avançar aqui. Então, por isso que eu acho que a diligência seria dispicienda nesse ponto. Doutor Carlos. Presidente, pegando aqui pelo relatório, o contribuinte ele fez o pagamento dia 19 de outubro. Não é isso? Sim. E a fiscalização começou
no dia 1º de outubro, isso? Isso. Ah, não, ele fez 19 de outubro de 2012. Perdão. Não, porque eu achei que ele tinha feito o pagamento ainda naquele período dos 20 dias. Ah, iniciais, mas que começou em 1º de outubro de 2011 e os pagamentos foram 19 de outubro de 2012. Um ano depois. Um ano depois. Então, Um ano e 19 dias. Eu achei que tinha sido logo no então, não tem jeito. Ele já não tinha espontaneidade para efetuar esses pagamentos, e eles não afastam o lançamento de ofício. Né? Doutora Letícia. Eu acho que efetivamente nós não temos aqui uma lide principal, é só a questão da multa, que ele está indignado com a multa e com a Selic, né? E aí, como ele é só abarcar a questão da denúncia espontânea, que senão seria cabível, e que a autoridade proceda o decote dos pagamentos realizados e cobre o resto. Não tem mais o que ver, não tem. Eu acho que não realmente, doutora Luciana, não tem diligência, não é necessária diligência para isso. O que a gente precisa aqui é simplesmente falar com ele que a multa e os juros deles são cobrados, que ele estava fora do prazo do artigo da denúncia espontânea. Acho que só seria isso mesmo. Negar provimento. Não, dessa maneira, então, presidente, né, haja vista a manifestação de vocês no sentido de superar essa questão, né, então seria o caso de realmente manter a decisão de origem no sentido de não acolher, né, o argumento da dispensa da multa, face à existência de denúncia espontânea, né, e manter a cobrança e derivar isso para que a autoridade fiscal, né, avalie aí a questão a respeito dos pagamentos por ele feitos, né, ainda que para mim subsista a dúvida dessa diferença entre ele ter cobrado após na intimação do acordo apenas a infração número 1 e nada mencionando a respeito da infração número 2. Do Daniel. Presidente, a observação do conselheiro Carlos me gerou uma outra dúvida aqui, porque na verdade eu estava com a sensação que o pagamento foi mais uma. Mas é assim, o debate é assim, é bom assim. Ele pagou quase um ano depois, né? Só que esse termo de início da fiscalização foi um ano antes, né? Lógico, foi em novembro de 2011. E me parece que ele foi intimado da continuação da ação fiscal em 30 de novembro, certo? Porque eu iniciei o procedimento fiscal, mas ele tem um prazo lá, salvo se ele for fazendo as renovações. O MPF é um documento interno, o procedimento de fiscalização é um documento interno, como a gente já discutiu hoje, mas ele tem um efeito prático para o contribuinte, para fim de estabelecer espontaneidade ou não. Então, você iniciou um procedimento fiscal durante X dias, o procedimento venceu e não teve a continuidade, renova a espontaneidade para fim de recolhimento. Tá? E eu só estou vendo esse termo de continuidade aqui da ação fiscal, que iniciou em 2011, ou seja, um ano antes, ele sendo intimado em 30 de novembro de 2012. Então, seria o caso realmente de verificar se essa espontaneidade do contribuinte não foi restaurada para fim de aplicação da denúncia espontânea. Essa informação não consta dos autos? Não, eu não vi. Tem um termo de ciência de continuidade aqui. Eu só tenho dois termos de intimação. Eu tenho um termo de intimação de 2011, que aqui a intimação foi entregue em... Termo de intimação. E 1/10 de 2011, está na função de auditor, total. 1/10 de 2011, aí ele foi intimado para apresentar cópias de recibo de entrega, DIF, etc. Eu achei que ele tinha feito o recolhimento no ano de 2011. Aí você vê depois desse termo de início de fiscalização, só tem um termo de ciência e continuidade de procedimento fiscal. Só que isso daí em novembro de 2012, ou seja, um ano depois.
Então, me daria uma impressão aí que, de repente, o prazo da fiscalização tem exaurido sem a renovação. Mas isso foi alegado pela parte? E foi Ele comprovado? alega o pagamento, né? Ele fala que fez o pagamento antes do lançamento. Então, de certa forma, ele está alegando isso. E ele fez realmente antes da continuidade, né? Tem que ver, porque Mas que a alegação dele limitou-se a dizer que foi feito antes do lançamento, não serve. Só isso não serve. Ele teria que ter comprovado que readquiriu a espontaneidade. Teria que ir mais além um pouco. Concorda? Não totalmente, presidente. Mas eu sabia que não ia concordar. Não, se ele está falando, olha, eu paguei, eu não devo nada, certo? Eu fiz o pagamento antes do auto de infração. Aí a gente está dizendo, olha, você fez o pagamento, mas depois do início do procedimento fiscal, ou seja, você não tem espontaneidade. Tem a prova aqui que ele tem a espontaneidade. Então, o fundamento seria esse. O fundamento da DRJ foi esse. Olha, você não tinha mais espontaneidade. Ponto. Foi depois do início da fiscalização. Só que essa espontaneidade teria voltado, porque o prazo teria vencido sem renovação. Mas ele rebateu esse fundamento da DRJ? Não, ele fala que pagou antes. Ele fala que pagou antes, que o valor está pago antes do... Aí eu discordar. Eu costumo concordar contigo, mas dessa aí eu vou discordar. Se foi só isso... Enfim. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Doutora Luciana, então, reformularia o seu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Ok? Sim, presidente. Até em razão dele passar todo o período insistindo só nessa questão do pagamento, e inclusive no momento do recurso voluntário, ele também não faz essa alegação. Tá, ok. Passamos à votação. Vamos votar e cada um fique com as suas convicções. Com certeza, essa turma a gente sempre respeitou a opinião de cada um. Não é agora que a gente vai discordar disso, tá? Doutor Camerano. Pode repetir o teor da diligência, por favor? Não. Ela reformulou o voto dela no sentido de negar provimento ao recurso. Ah, tá. Com relação ao que o conselheiro Daniel levantou, também tem algumas ponderações, assim, o fato ele pode ter falado, eu paguei antes do auto-infração, mas isso não significa necessariamente que ele estava ao abrigo da espontaneidade. Ele tem uma intimação de 1º de setembro de 2012, ele pagou em outubro de 2012, então ele não estava ao abrigo da espontaneidade. Qual é essa de setembro de 2012, conselheiro? Que aí resolveria... No processo tem uma ciência de uma intimação em 1º de setembro de 2012. O que eu estou achando aqui, 30 de novembro de 2012. Deixa eu ver. Porque se for 30 de setembro de 2012, aí resolveria esse ponto. Não, veja, esse na verdade ele foi recebido em data de recebimento 1/10, é porque tem um carimbo de 1º de setembro de 2012. Mas se você olhar por caneta, está 1/10 de 2011 a data de recebimento. Mas ele pagou depois dessa data. Sim, mas isso antes da ciência da continuidade da ação fiscal, é isso que eu estou falando. Ou seja, iniciou a ação fiscal em outubro de 2011, ponto. Certo? Aí, um ano depois, mais de um ano, em novembro de 2012, ele é intimado da continuidade da ação fiscal. Só que quando ele foi intimado da continuidade da ação fiscal, ele já tinha feito esse recolhimento. A minha dúvida é... De outubro de 2012? O quê? Não tem uma intimação aí de outubro de 2012? É aí que está. Outubro de 2012 não tem. Foi em novembro de 2012, ou seja, ele recebeu a intimação de continuidade do procedimento fiscal depois de ter feito o pagamento. Passado um ano, entendeu? Mas ele tem 60 dias de um termo para o outro, né? 60 dias. Não ultrapassou. Ele renova automaticamente, Como assim? Cada 60 dias. A fiscalização ela não pode ficar mais de 60 dias sem um termo de continuidade, sem uma isso que não tem aqui.
Não tem aqui. Ele não ficou 60 dias, eu acho. A Ficou fiscalização de outubro de 2011 a novembro de 2012, Camarão. São 13 meses. Não, mas tem intimação antes disso daí. Em É isso que eu estou querendo achar. Não, é isso. Essa de setembro é a de 1º/10/2011. É porque ela tem um carimbo aqui de setembro, mas se você ver o que está escrito aqui, a data de recebimento, é 1/10/2011. Entendeu? É uma intimação fiscal, carimbo de entrega 1 de setembro de 2012. Data do recebimento. Pois é, Daniel, mas a data de recebimento, inclusive, parece que é um 11 aí. Eu acho que o carimbo está mais certo do que essa o carimbo está mais certo, essa data de recebimento aí não se consegue ler isso aí. Deixa eu ver aqui a resposta dele, porque a depender da data de resposta, aí eu superaria meu questionamento. Eu acho que não houve isso, não. Resposta à intimação. Deixa eu ver. O apoio queria falar, Fabiana, pode falar. Presidente, eu vou ter que encerrar a gravação e aí você começar uma nova. Gravação encerrada. Nós já estamos encerrando a discussão, Fabiana. Se você quiser encerrar, se encerra, a gente utiliza a nossa aqui. Tá? Ok, presidente. Tem problema saber essa resposta, qual foi a data aqui. Eu acho que o carimbo mata, Daniel. Eu acho que carimbo mata, Daniel. Eu acho que isso não foi alegado também. Isso teria que ser alegado para a gente poder verificar, porque o mandado de procedimento fiscal, eles têm prazo e eles teriam esses 60 dias aí. Então, eu acho que não tem dúvida quanto a isso. Espontaneidade não existe, não. Presidente, levando em consideração, de fato parece que foi isso, porque realmente gera essa dúvida, porque você tem uma data de recebimento escrita, como outubro de 2011, e tem um carimbo aí depois de 1º de setembro. Então, qual é a data correta dessa intimação? Essa é uma dúvida posta. Mas pela documentação que o contribuinte apresentou, ele apresentou, por exemplo, uma DIF que foi entregue em 6/7/2012. Então, por consequência lógica, ele jamais poderia ter sido intimado em 2011 para apresentar um documento que ele apresentou em 2012. Então, me parece que essa questão estaria superada. De fato, essa intimação aconteceu em setembro de 2012, certo? Ele fez o pagamento sem a espontaneidade. Então, aí eu superaria a minha dúvida. Tá ok. Estou Camerano votando, então, por favor. Para negar provimento, né, no sentido da conselheira, e para que a unidade considere os pagamentos efetuados, né, faça as imputações necessárias e mantenha a multa de 75%, né, Isacres? Isso. Que isso fique bem claro lá no dispositivo, tá, conselheira Luciana? Fique bem ressaltado. Sim. Só para não... Enfim, doutor Daniel. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Carlos. Presidente, eu também acompanho, só para tentar dirimir aí a preocupação do Daniel. No documento seguinte ali, ele junta, né, as duas faces do AR, tem lá bem claro que a data de postagem é 27/9/2012. Né? Então, o carimbo não está certo, não é 1º de setembro, o certo é 1º de outubro de 2012. A data de recepção. Recebimento. Ok. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Voto com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Integralmente com a relatora, presidente. Então, também voto com a relatora. Temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Certo? E aqui eu vou pedir para o doutor Carlos André parar a gravação. A gente encerra o julgamento dos processos dessa parte da manhã, que na realidade é da parte da tarde, tá? E retomamos o julgamento, a pauta de julgamento a partir das 14 horas.